Acho que agora tá. Boa noite, queridos. Tudo bem? Com o coração cheio de alegria, que eu retorno à casa de Kaibachuta. Para mim é sempre uma grande emoção estar aqui com vocês. Se não fosse essa casa, certamente eu não poderia trabalhar da forma que trabalho. E me foi pedido para falar essa noite sobre embriões congelados e sobre aborto. Vou começar falando sobre os embriões congelados, mas eu vou pedir para vocês licença, mas eu não vou seguir o caminho tradicional da Associação Médico Espírita e falar sobre bioética, porque sobre isso, felizmente, nós temos excelentes palestrantes, que certamente vocês já conhecem, excelentes palestras que podem ser encontradas na internet, com Gilson, Sérgio. A própria doutora Marlene já deixou bastante material para a gente, inclusive leitura básica sobre o assunto, Clamor da Vida. Quem quiser se aprofundar mais, recentemente a Associação Médico Espírita do Brasil lançou esse livro, Temas de Valorização da Vida, o aborto em questão. Mas eu queria apresentar para vocês um olhar diferenciado, um olhar de quem se sente abençoada por poder diariamente ver o embrião se desenvolver. Poder não só visualizar o crescimento de um embrião, mas ver o crescimento de famílias, né? São embriões que crescem, bebês que nascem, mães que retornam com novos filhos na barriga. E eu queria falar um pouquinho com esse olhar para vocês. Mas, felizmente, estou num centro espírita, então a gente pode partir do pressuposto de que todos nós aqui entendemos um pouquinho de como que se dá o surgimento de um bebê, né? Como que se dá a formação de um corpo, que não é a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide que surge uma vida. Antes mesmo que haja a concepção, a aproximação de um espírito planejado para reencarnar da sua mãe, e é esse espírito que vai orientar qual óvulo que vai ser eclodido para ser fecundado pelo espermatozoide, né? A gente sabe que o embrião não é um amontoado de células, mas na verdade a matéria sozinha, por si só, ela tende a se desorganizar para que uma determinada célula forme uma cabeça, outra determinada célula forme um braço. É preciso um modelo organizador biológico, é preciso que haja um perispírito coordenando a organização desse corpo, que segue um planejamento reencarnatório. Então, antes que a gente comece, eu preciso saber se todo mundo aqui, se alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida a respeito de que desde a concepção existe ali um ser, um indivíduo com todas as suas potencialidades para ser um ser humano? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Gostaria de fazer alguma pergunta? As células já carregam o DNA? Sim. Desde o encontro entre o óvulo, o ovócito feminino, né, ele leva metade do DNA da mãe, encontra com o espermatozoide, que leva metade do DNA do pai, e ali junta o DNA do indivíduo. E é essa célula que vai se dividir em todas as células do corpo do indivíduo. Tá? Esclareci essa dúvida? Por que determinados males do ser humano é transmitido pela mulher? O X, no caso. Desculpa. O X é o verdadeiro transmissor de determinados males do indivíduo. Existem algumas doenças genéticas que estão vinculadas ao cromossomo X, existem doenças vinculadas ao cromossomo Y, e existem algumas doenças vinculadas a vários tipos. Nós temos 21 pares de cromossomos e existem doenças vinculadas a várias partes desses pares.
Algumas só a mãe, outras ao pai, não necessariamente só a mulher. Tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos prosseguir? Desculpa, senhor. Você disse que o perispírito, ele ajuda a formação, o perispírito de quem vai se reencarnar, ele ajuda na formação, foi isso que você Ele perguntou para quem não ouviu aí no fundo se é o perispírito que ajuda na formação do corpo. Exatamente. Quem vai ajudar a moldar o corpo físico é o perispírito. Exatamente. Por isso que às vezes numa reencarnação, se a gente faz alguma lesão no corpo, isso impregna o perispírito e numa próxima reencarnação, esse novo corpo pode vir com uma lesão devido a essa lesão que existe no perispírito. Tá bom, muito obrigado. De nada. Podemos prosseguir? Podemos? Então vamos lá. Então, baseado nisso, eu tenho que dizer assim, meu conflito de interesse para vocês é que eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu sou apaixonada por embriões, né? Eu sou tão apaixonada pelo assunto que eu acabei escrevendo um livro, inicialmente pela Folha Espírita, há 12 anos atrás, e há 2 anos atrás a gente reeditou esse livro pela AME, editora AME, e nesse livro a gente aborda a gestação não só pelo aspecto físico, mas biológico, psicológico e espiritual. E é simplesmente encantador poder participar desse momento tão especial que é a chegada do espírito no planeta Terra. E eu vou dizer para vocês, assim, é lógico que o processo de gestação depende do homem e da mulher. Não tem como o espírito reencarnar sem esses 2 componentes, o masculino e o feminino, né? Mas, homens, eu vou pedir licença para vocês um pouquinho. Mas gestar uma criança é uma experiência indescritível. Porque a mulher diariamente coloca em risco a sua vida pelo espírito que está reencarnando. Por amor, mesmo que inconscientemente. E o mais bonito desse processo é que muitas vezes esse espírito que está reencarnando pode ser um inimigo espiritual. Que pela misericórdia divina do dom do esquecimento, nos é dada a oportunidade de, através do amor, revisitarmos e revivermos experiências com espíritos para que possamos tentar, né, na medida do possível, resolver esses conflitos. Mas, muitas vezes, por mais que a gente deseje uma gestação, por mais que a gente encontre um parceiro bacana para passar por esse momento, passa-se 1 ano, passam-se 2 anos, 3 anos, e a gestação não acontece. E aí faz-se um diagnóstico de uma infertilidade do casal. Infelizmente, hoje em dia, a medicina oferece alguns recursos que permite ao casal conceber, com a ajuda da medicina, uma gestação. Existem várias causas orgânicas, pode ser um problema hormonal, pode ser um problema nos ovários, nas trompas, no útero, pode ser um problema nos testículos, no esperma do homem. E antigamente existiam várias formas de se tratar disso, mas hoje em dia, devido à facilidade da técnica, devido à diminuição dos custos, tem se oferecido cada vez mais especificamente um método para o tratamento da infertilidade, que é conhecido como ICSI, que é a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides. Como vocês podem ver no texto, disse que, devido às excelentes taxas de fertilização e o bom desenvolvimento embrionário, a técnica de ICSI tem sido indicada em praticamente todos os casos de infertilidade
mesmo sem a presença específica do fator masculino de infertilidade. Que técnica é essa? É você pegar o óvulo, o ovócito feminino, e injetar dentro dele o espermatozoide masculino para assim formar um embrião. Só que, infelizmente, não é feito um embrião por vez. Como que é feito o embrião para o tratamento de infertilidade? A mulher recebe uma medicação que induz a ovulação para que num dia determinado, isso é acompanhado pelo ultrassom, o desenvolvimento desses folículos ovarianos, e num determinado dia são coletados vários folículos ovarianos. E cada um desses folículos são fertilizados com um determinado espermatozoide, para que o máximo possível de embriões seja formado. E cada um deles se divide para 2, 4 e 8 células. No terceiro dia, com 8 células, é o dia ideal para serem feitas duas coisas: ou a transferência ou o congelamento desse embrião para que seja utilizado em outras tentativas. A transferência, o número de embriões a serem transferidos, vai depender da idade da paciente. Quanto maior a idade, maior o número de embriões recomendados para transferência. Por exemplo, se ela tiver 40 anos ou mais, está recomendado um máximo de até 4 embriões por tentativa. Se ela tiver entre 36 a 39 anos, 3 embriões. Se ela tiver até 35 anos, 2 embriões por tentativa. O Conselho Federal de Medicina, ele recomenda, numa resolução, que está proibido ou pode ser penalizado, se constatado a redução embrionária em caso de gravidez múltipla, caso isso seja constatado. Vamos imaginar que só antes disso uma pergunta. Vocês acham que a taxa de pacientes com mais de 40 anos com infertilidade, tentando fazer inseminação artificial, é grande ou é baixa atualmente? Grande, né? Porque as mulheres hoje em dia, primeiro vão estudar, depois vão se estabilizar profissionalmente para depois tentar engravidar. Então, geralmente as mulheres que procuram tratamentos de inseminação são mulheres geralmente com em torno dos 40 anos. Portanto, através dessa resolução do Conselho de Medicina, elas estão autorizadas a fazer até a transferência de 4 embriões. Teoricamente, mesmo... Por que eu estou tentando dar esse olhar diferente para vocês? Porque, assim, lógico que somos todos espíritas, todos temos as nossas crenças, as nossas convicções. Mas todos somos seres humanos. Todos vivemos o nosso dia a dia. E todos temos nossos conflitos, as nossas dúvidas. Então, meu objetivo aqui hoje, mais do que apresentar técnicas e conceitos, é oferecer consolo, caso alguém esteja passando por algum problema como esse, ou então conheça alguém que esteja passando. Por quê? Vamos supor que eu tenho 40 anos, eu quero muito ser mãe, eu vou fazer um tratamento de inseminação. Primeiro, isso é caro. É caro o tratamento, são caras as drogas. E aí, eu preciso transferir os embriões. E aí eu penso, bom, quanto mais eu transferir, maior a chance. E vamos supor que eu transfiro 4. E os 4 fixam na parede do útero. Só que aí, o médico,
vira para mim e fala assim: a gestação de 4 é mais arriscada. Você pode perder os 4. Eu, se fosse você, interrompia 2. Eu sei que é ruim, mas eu quero muito ter 2 filhos, pelo menos. Melhor do que ter nenhum. O que eu faço? 4 espíritos circulares. Então, a teoria é uma coisa, gente. A prática é outra. É mais fácil pensar antes de transferir. Porque se a gente souber que tem gente para reencarnar, se a gente realmente acreditar, transfere 2. Deixa os outros 2 lá. Porque vai ser muito pior interromper 2. Porque depois que tiver os 4 lá, vai doer tomar essa decisão. Qualquer uma delas que seja. Deixar os 4 perder 4. Tirar 2. Vocês estão entendendo? Não é porque eu sou espírita que eu não posso fazer tratamento de fertilização. É uma bênção que a gente tem dos céus. Poder contar com isso. Mas a gente precisa pensar que são vidas que estão ali. E o outro passo é o congelamento. Né? Alguém tem ideia de quantos embriões congelados nós temos no Brasil? Será que existe alguém que sabe disso? Felizmente, apesar de todo mundo achar que o Brasil é uma bagunça, a gente tem um órgão que contabiliza isso. E nos últimos anos, a gente tem um registro cada vez maior do número de embriões produzidos por ano no Brasil. Só em 2018 foram produzidos 88.776 embriões. É muito embrião. Lógico, nem todos dão certo. Nem todos necessariamente têm espírito. Mas e aí? E já que, né, a gente sabe lá, né, para que haja a organização de um corpo, precisa ter um modelo organizador biológico, precisa ter um espírito. Será que o espírito fica congelado no laboratório? Com esse embrião? Não, né, gente? Assim, a gente sabe que para cada embrião existe um espírito vinculado, existe um fio de prata ligado, existe um espírito responsável por um embrião. Agora, se ele vai estar sempre ligado a esse embrião, ele não necessariamente vai ficar ali no laboratório, mas pode sim existir espírito que fique, se ele estiver em processo de ovoidização. Porque talvez seja mais seguro para ele ficar ali do que ficar no umbral, sendo usado como uma arma de um vampiro para obsidiar alguém. A gente não sabe. Lógico que essa técnica é muito recente, a gente não tem muitas orientações do plano espiritual a respeito, né? E o que eu estou dizendo para vocês é o pouco que a gente sabe. Se um dia alguém vier para mim e falar assim, Cris, aquilo que você falou está errado, beleza? Não vou contradizer, eu estou dizendo o que eu sei. E eu estou aprendendo junto com vocês. E eu espero juntar material para trazer cada vez mais informações. Eu estou dizendo o que eu sei. Tá? O que eu sei assim, existem espíritos que podem ir para a Lua e estar responsável por aquele embrião. Por que a gente sabe isso? Porque existe um trabalho que foi feito, existe um caso em 2010 de uma gravidez que aconteceu de um embrião que ficou 20 anos congelado. 20 anos depois. Foi feito um trabalho avaliando o tempo de congelamento do embrião e a resposta ao tratamento.
E embriões que ficaram congelados de 26 a 35 meses tiveram a mesma taxa de eficácia na gestação que embriões que ficaram congelados mais de 40 meses. Então não faz diferença o tempo que ele ficou congelado. E na verdade os embriões que ficaram congelados de 36 a 47, 47 ou 40, meu avô está ruim ali, 47 meses, tiveram até uma resposta melhor. Então o tempo de congelamento não faz diferença. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, respeitar o embrião como um ser vivo, um ser humano. Então, fazer com parcimônia, não sai fazendo adoidado. E ter respeito. Eu sou espírita, eu vou fazer. Lógico que eu não posso pedir isso para todo mundo, porque eu não posso intervir na crença das pessoas. Deveria, mas não posso. Isso é uma questão de bioética. Eu sei que a vida ela é importante desde a concepção. E que quem agir contrário a isso vai ter as suas repercussões. Mas eu não posso impor a minha crença sobre os outros. Eu posso defender, eu posso argumentar, eu posso mostrar as comprovações científicas, tudo isso lá no Supremo Federal, no Tribunal Federal, eu posso mostrar isso lá na Assembleia Nacional, tudo isso, mas qual a minha orientação para quem é espírita e vai submeter esse procedimento? Quantos embriões nós vamos fazer, doutor? Quantos embriões você pode dar conta, minha filha? Olha, eu estou pensando, eu posso fecundar 2 vezes agora, posso ter um gêmeos agora, eu posso tentar mais uma vez gêmeos. Doutor, pelo amor de Deus, mais que 6 embriões eu não dou conta, não. 6 embriões. Transfere 2 agora, deixa 4 congelado. Mais pra frente, tenta mais 2. Ah, eu fiz, nasceu 3, eu não quero mais filho. O que eu faço com esses que sobraram? Não tem condições de manter eles congelados? Tá caro manter eles congelados? Doa para pais que queiram gestá-los. Como eu doaria um filho? A gente não orienta quem foi estuprado, não pode criar criança, doa. Porque existem pais que querem muito ser pais, até tem o útero, mas não tem o óvulo capaz de fazer isso, não tem o espermatozoide, então doa. Doa. Porque Joana de Ângeles diz, o espírito que tem que chegar até você, vai chegar. Então se aquele espírito tiver que chegar até você, ele vai chegar de um jeito diferente. Mas pelo amor de Deus, não destrói esse embrião. Não dá para pesquisa. Respeita. Enquanto, pelo menos, a doutora Marlene sempre dizia isso. O dia que a gente tiver um instrumento capaz de dizer, esse embrião tem espírito, esse embrião não tem espírito. Aí beleza, o que não tem espírito a gente dá para pesquisa. Mas aí esse daí não vai servir para pesquisa. Por quê? Porque não vai ter um espírito. Não vai ter um modelo organizador biológico que vai ser usado para a resposta que eles querem. Mas enquanto a gente não tem esse instrumento, a gente trata todos os embriões como ligados a um espírito. Doutora, o plano espiritual, todos os médicos que cuidam das reencarnações, eles não têm mais uma explicação como pode ser a reencarnação de um espírito, assim, para não ficar tão difícil, né? Que o André Luiz, acho que eu tenho vários livros dele, talvez ele explica esses pormenores nessa formação, né, do embrião para depois ir. Porque tem muito espírito que recusa, não quer vir. Outros estão doidos para voltar à Terra. Tem todos esses pormenores, né? Então, na época do André Luiz, não existia ainda a fertilização aqui, né? No nosso planeta. Então, a gente não chegou a receber da psicografia do Chico alguma orientação a respeito. O que eu estou tentando fazer com alguns colegas que eu conheço é pedir orientação do plano espiritual, reunir esse material, humildemente fazer uma codificação do que a gente conseguir de material para tentar alguma orientação a respeito. O que a gente sabe é que, assim, obviamente, do lado de lá, eles têm um controle muito maior sobre isso. Então, assim, em determinado momento, se eles decidirem que aquele embrião, aquele espírito não vai reencarnar ali, esse fio de prata eles cortam e
segue de outra forma. Não é uma sentença de morte que esse espírito está para sempre ligado a esse embrião. O controle que o planejamento reencarnatório tem sobre esse processo é imensamente maior do que nós, seres humanos, temos sobre um embrião congelado. Esse espírito só vai estar ligado a esse embrião durante o período que o planejamento espiritual, o planejamento reencarnatório determinar. Do mesmo jeito que eu não sei se seja possível isso, pode ser que um espírito não tenha um embrião ligado, ou um embrião não tenha um espírito ligado, em determinado momento eles possam ligar um espírito ali. Não sei se isso é possível, não recebi nenhuma comunicação, mas imagina que para eles tudo é possível. Eu não tenho essa informação, mas acredito que eles devem poder fazer isso sim, já que está estagnado aquele material. Eu acredito também nisso aí. Né, Maicon? Eu acredito bastante nesse. Porque tem rapidamente, eu vou dar um depoimento aqui. Nós ficamos 5 anos sem filhos. 5 anos. E começamos a fazer a fertilização. Gastamos tudo que tinha que gastar e paramos. Quando nós paramos, veio o filho. E nasceu um menino que nasceu 1,8 kg. Nós ouvimos no aniversário de Alto Cristo um médico falando assim: olha, esse aqui não vinga. Né? Hoje é um menino bonito, inteligente, tal. Continuando, a minha esposa passou por um processo, já teve a depressão pós-parto. E esse instalou-se que ela continuou tendo a depressão. E tomando remédios fortes e tal, para depressão e tal, e engravidou. O médico foi taxativo, eu acho melhor tirar, por causa da medicação. Aí essa família veio e me consultou, eu falei, não, deixa vir, do jeito que vier a gente vai cuidar. E nasceu um menino bonito para danar, forte. Enfim, eu quero dizer assim, tipo, quem planeja, sim, com certeza. A gente tem os recursos medicinais hoje, como a senhora faz parte, né? Mas se o nosso Criador não quiser, com certeza. Não tem. Eu trabalho com isso diariamente, eu tenho casos inúmeros, por exemplo, eu tenho o caso de uma paciente que fez ultrassom comigo, porque ela tinha feito inúmeros tratamentos de fertilização, não tinha conseguido, entrou na fila de adoção. No dia que ela foi buscar o menino da adoção, o menino estava todo machucado, com lesões de pele, porque a mãe era usuária de crack. Ela fez o teste de gravidez e estava positivo. Ela foi fazer ultrassom comigo, com o menino no colo, devia ter 2, 3 meses. Não, um pouquinho maior, porque estava sentadinho já. Acompanhei a gravidez inteira com o nenenzinho. Quando esse bebê que nasceu tinha 3 meses, ela veio fazer ultrassom comigo de novo, estava grávida de gêmeos. Ela falou assim: doutora, em 2 anos, 4 crianças. Aonde eu coloco 4 crianças? Eu falei assim: os outros 3 viram que você queria muito e vieram. Não é 1, nem 2, nem 3 casos de pessoas que fazem tratamento de fertilização e logo em seguida engravida. Eu brinco com as pacientes. O irmãozinho botou plaquinho no caminho. Entendeu? Não é um monte de casos de gente que adota e depois engravida. Por quê? O planejamento, eu falo, o espírito que precisava vir e não conseguia, vê o amor materno ser exercitado naquele adotado e se anima, porque fala assim: se aquela pessoa que não veio daquele corpo é tão amada, ela me odeia como espírito, mas vai me amar porque eu vou vir de dentro. Então, assim, tem muita coisa. Eu amo o departamento de planejamento reencarnatório. Eu falo que, assim, meu sonho é ser faxineira daquele setor quando eu morrer. Eu quero entregar um currículo para pelo menos ir trabalhando assim, limpando e só ouvindo o que eles fazem lá, assim, sabe? Porque eu não sei como é que eles trabalham lá, porque tem muitas opções, muitas possibilidades, são muitas coisas. E vocês ainda vão ver o que eles aprontam aqui, porque agora nós vamos ver o aborto. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, eu vou me limitar a não falar de bioética. Porque vocês sabem muito sobre bioética. Vocês sabem mais de bioética de aborto do que eu. E, mais uma vez, se quiser, ó, tem um livro muito legal recentemente lançado aqui, mas eu quero propor um novo olhar do aborto. Sabe o que é a classificação básica de aborto? Existem 2 tipos.
espontâneo e provocado. Mas independente de qual tipo de aborto, vocês não têm ideia da dor e do sofrimento que é para uma mulher falar que sofreu um aborto. Quando eu pergunto para elas quantas gravidezes vocês tiveram, geralmente elas esquecem, abominam e ignoram que tiveram um aborto. Quantas gravidezes vocês têm? Meu filho chama João. Aí o marido vira, mas você não perdeu 2? É mesmo, não perdi 2. Então vocês tiveram 3 gravidezes. É mesmo. Gente, para ter organização de corpo não tem espírito. Quantos filhos essas mulheres tiveram? 3 filhos. Tem gente sendo excluída do sistema. Vocês já ouviram falar em constelação familiar? Quando tem gente excluída do sistema, o sistema adoece. Mais do que isso, quem tem coragem de falar que sofreu um aborto é quem teve aborto espontâneo. Geralmente fala rapidinho, doutora, foi espontâneo. Porque morre de medo de ser julgada. Por que a gente julga tanto as pessoas? Será que é fácil decidir se submeter a um aborto? Sabe que eu tenho uns modelinhos de boneco no consultório para mostrar para as pacientes o tamanho que estão os bebezinhos delas, assim. Tem os de 9 semanas, 10 semanas, 14 semanas. Eu entrego para elas e falo assim, olha, esse bebê está desse tamanho. Não é uma, nem 2, nem 3 vezes que elas pegam na mão e falam assim, nossa, como alguém tem coragem de matar alguém desse tamanho? Realmente. Agora eu me pergunto, como deve ser doído, como deve ser desesperador alguém precisar se submeter a um procedimento para matar alguém desse tamanho. Vocês já imaginaram o desespero que alguém precisa estar para fazer isso? Por mais que a pessoa bata no peito e fale assim, meu corpo, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Eu duvido que lá no fundo, se ela pudesse, ela não teria esse bebê. Porque não tem coisa melhor do que poder amar alguém incondicionalmente. Escolher entre o amor e a dor, só escolhe a dor quem não tem opção. E eu vou mostrar para vocês aqui, nessa nossa conversa, vocês vão entender melhor do que ninguém. Lá fora eu não posso falar isso. Que mesmo no caso de aborto espontâneo, nem sempre a pessoa não tem culpa. Quais são as causas de aborto? Bom, causas orgânicas, as mais conhecidas da medicina. Tem um monte. Causas orgânicas são causas do corpo, né, gente? Quem forma o corpo? Perispírito. Perispírito está ligado a quem? Ao espírito, né? Então, se o meu perispírito causou uma lesão no meu corpo, é porque em outra vida aconteceu alguma coisa que lesou meu perispírito. Então talvez eu não seja tão inocente assim, né? Então talvez eu deva olhar com mais compaixão para mim mesma, né? Como diz no livro Ação e Reação, capítulo 15, a mulher que o promove o aborto, ou que venha a conestar semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Outras causas de aborto.
1/3 dos abortos são inexplicáveis para a medicina. Atualmente, está começando a se dar um olhar diferente para as emoções, para os hormônios provocados pelas emoções. Mas isso pode ser novo para a medicina. Mas em 1946, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 12, o Chico Xavier psicografou a história de Albina. Albina era uma senhora que tinha 2 filhas, a Lloyd e a Eunice. E ela já estava mais para lá do que para cá. Ela estava passeando lá pela casa transitória de Fabiano, porque ela estava com um problema no coração, que já tinha atingido o fígado, o rim, o aparelho gastrointestinal, estava com dispneia. E ela, apesar disso, ela conseguiu uma autorização para permanecer mais tempo por aqui pela crosta. E disseram que foi uma certa rogativa que conseguiu fazer isso por ela. E aí eu fico me perguntando, quem será que conseguiu essa autorização tão importante, né? A mulher já estava quase morrendo. E aí foi o Joãozinho. Joãozinho foi um órfão que a Albina adotou como se fosse um neto para ela, e tinha uma missão muito importante com relação ao Evangelho. E essa missão estava associada a alguém que estava na barriga de Lloyd, que estava grávida. E aí o Jerônimo conta o seguinte, que a carga de dor emocional relacionada à morte da Albina conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo-lhe profundas transformações no rumo do serviço que João é feliz portador. Então, tamanha era a importância disso, que foi permitida que ela ficasse mais tempo na Terra para que a gestação da Lloyd terminasse, porque a emoção forte da morte dela poderia interromper a gestação. Um outro momento, em 1958, foi psicografado em Bolsa em Dois Mundos, que há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gestação que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante. E as casas espirituais? A primeira delas são as gestações sem espírito. Se não tiver espírito, não tem corpo. Mas a mulher em provação de reajuste do centro genésico, ela nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente. Então seriam as gestações, por exemplo, de mola, onde existe... Não. Existe um embrião. Tem um encontro entre o óvulo e o espermatozoide, então não é psicológico. Você tem um beta-HCG positivo, você tem, por exemplo, mola, onde tem 2 espermatozoides e um óvulo, ou 2 óvulos, não, 2 espermatozoides e um óvulo e 2 espermatozoides, ou então as gestações anembrionadas, onde você tem o saco gestacional, mas não tem um embrião lá dentro. Antipatia entre os espíritos. Como a gente vê, para que haja a fecundação, para que haja todo o processo, é preciso que o perispírito do espírito reencarnante se aproxime do perispírito da mãe. Se a antipatia é muito grande, essa aproximação não acontece. Do mesmo jeito que no Missionários da Luz, o Adelino não deixava o Sigismundo se aproximar, se a antipatia da mãe for grande, não deixa o espírito se aproximar. E também tem a troca de influências, como no Entre a Terra e o Céu, a Zumira tem a influência do filho dela, e o filho dela tem a influência dela. E isso pode ser tão forte a ponto de levar, como foi dito, à perda da gestação. Ou então, nos casos de, por exemplo, quando a energia do espírito reencarnante é muito diferente da energia da mãe, não quer dizer que uma é melhor que a outra, tá, gente? Só diferente. O vômito, o enjoo, funciona como se fosse um exaustor para eliminar essa diferença de energia. Então, pode acontecer os casos de vômito durante a gestação inteira, ou então até de hiperemese gravídica, tá? Por isso que a prece nesses casos, o passe, o evangelho no lar, são muito utilizados, porque os dois sintonizam na mesma coisa, que é o Criador. E aí a energia fica igual e diminui os sintomas de enjoo e vômito. E essa parte, gente, eu acho tão linda. Esse departamento eu gostaria muito de trabalhar limpando o chão, que é o departamento de embrioterapia.
Eles escrevem no livro Ícaro Redimido e dizem o seguinte: quase sempre o retorno à carne entre os suicidas se faz em estágios dolorosos, em corpos deformados e através de embriões frustos, abortados na primeira oportunidade, quando não são cruelmente expulsos por mães que não lhes toleram as emanações negativas. Então, às vezes, a mulher fica semanas com o embrião e sofre demais aquela perda. Quando a gente passa para ela que aquele tempo, aquele amor que ela deu para ele foi importante, foi o suficiente, foi o que ele precisava. Foi o tempo que o Criador, quando a gente passa que o Criador, o Filho é do Criador, e ele deixou com ela o tempo que precisava ficar e voltou. E que aquele amor foi o suficiente que ele precisava. Isso faz toda a diferença para ela, porque tira um peso das costas. Você, queira ou não, a mulher, espera-se que ela seja capaz de gerar um filho perfeito. E a perda de um filho, ela sente incapacidade. E saber que aquilo foi o suficiente que ele precisava, e que esse amor foi o suficiente, traz paz, traz tranquilidade. A hidroterapia é um eficaz recurso terapêutico usado em nosso plano em favor dos suicidas, principalmente daqueles que estão em eminência de ovoidização. Visa colocá-los em contato com as salutares energias maternas, a fim de adestrar convenientemente seus impulsos autocatalíticos. Então, às vezes, ele está tão focado num processo de autodestruição, que se ele não entrar num óvulo, num zigoto em expansão, e refizer esse processo de expansão, ele se autodestrói. Então ele precisa, nem que seja desses dias de multiplicação de célula, de expansão de amor, para expandir o espírito e retornar à lucidez do espírito. Ao entrar em contato com o útero materno, esgota-se-lhe o impulso contrativo, invertendo no sentido de expansão, levando ao refazimento do espírito. Então, o que eu sempre costumo falar a respeito disso, e de qualquer momento em que eu me deparo. O que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente se depara com alguém, seja num processo de infertilidade, seja num processo de aborto, se fosse a Jesus que essa pessoa estivesse procurando, como Jesus se comportaria? Ele julgaria? Ele tentaria impor uma conduta? Ou ele ouviria? Ele acolheria? Ele olharia com amor, com doçura? Seja para o outro, ou seja para si mesmo. Se você um dia praticou um aborto, hoje você faria isso de novo? Você precisa se perdoar. Se um dia você perdeu um bebê, então quer dizer que em outra vida eu aborto. Gente, apenas viva hoje com amor, com perdão, com caridade, que é o que Jesus prega para nós. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá bom? Meu e-mail, se alguém precisar entrar em contato. Eu tenho hoje 2 livros, se alguém quiser, aqui na frente, tá bom? Se precisar de mais, é só procurar o Lenil, ele entra em contato comigo, então pode mandar e-mail, tá bom, gente? E era o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, viu? Vou te trazer uma vassoura de presente. Desculpa. Vou te trazer uma vassoura de presente para você. Para levar para lá. Não, tem que materializar, porque eles não deixam levar. Obrigada, pessoal.